Minha boleirada querida, salve, salve! Meu nome é Kaique Xavier, o Wiki Chave, e vamos trazer mais um vídeo para vocês aqui sobre a análise da rodada da semana. Lembrando que essa semana tivemos jogos da Copa do Brasil e também da Copa de Libertadores, já definindo quem foi para a fase de grupos. E aí, quem será que classificou, hein? Como será que foi esses jogos? Bom, então vamos começar pela Copa do Brasil. Ainda tem alguns jogos para acontecer hoje, então a fase 2 ainda não está finalizada, mas vamos falar aqui já sobre alguns jogos que aconteceram, né? O Real Brasília foi eliminado pelo Atlético Goianiense pelo placar de 3-1. O Operário passou pelo Vila Nova por 2-0, fora de casa. No jogo entre Vasco da Gama e Água Santa nós já gravamos um vídeo aqui, então não esquece de dar uma olhadinha lá também na análise que eu fiz sobre esse jogo. O Vasco passou nos pênaltis, uma partida insana que aconteceu. O Souza novamente conseguiu sua classificação sobre o Petrolina, venceu por 1-0 dentro da sua casa. Nos jogos que aconteceram essa semana, o CRB venceu o Atlético por 2-0, o Cuiabá eliminou a Portuguesa do Rio de Janeiro nas penalidades, né? Na verdade o jogo foi 0-0 e nas penalidades foi 4-3 para o Cuiabá, então o Cuiabá garante a sua vaga na próxima fase também. ABC e Brusque, mais uma partida que foi para os pênaltis, o jogo terminou 1-1 entre as duas equipes, e nos pênaltis 5-4 para a equipe do Brusque. Caxias e Bahia, esse jogo também foi insano, viu galera? O Bahia saiu na frente, na verdade o Caxias saiu na frente, depois o Bahia conseguiu a virada, no finalzinho do jogo tomou o empate, e aí a partida foi para os pênaltis. O Bahia começou perdendo nos pênaltis, né? Ficou atrás do placar, acabou desperdiçando os pênaltis, e aí depois conseguiu novamente reverter a situação e garantir a sua classificação para a próxima fase. Destaque para o goleiro Marcos Felipe, né, que mais uma vez brilhou nos pênaltis e conseguiu garantir o Bahia na próxima fase da competição. Os outros jogos que aconteceram foram Ipiranga e Porto Velho. O Ipiranga venceu por 2-0. O Sport, mais uma partida que foi para os pênaltis, eliminou o Muricy. A partida terminou 1-1 e nos pênaltis foi 5-4 para o Sport. Tivemos outros jogos também que aconteceram, Nova Iguaçu e Internacional. Era um jogo também de muita expectativa, porque o Nova Iguaçu vem surpreendendo bastante, mas o Internacional conseguiu avançar sem dificuldades alguma, venceu o jogo por 2-0, né? Então garantiu também a sua vaga na próxima fase. E aí o último jogo que aconteceu ontem foi entre Sampaio Corrêa e Ferroviária. Esse foi o último jogo da noite, teve outros jogos antes também que nós vamos comentar agora, e detalhe para esse jogo que é o adversário do jogo entre Corinthians e São Bernardo, tá? Então o jogo terminou 0-0 e nos pênaltis o Sampaio Corrêa conseguiu a sua classificação. Ou seja, quem avançar de Corinthians e São Bernardo, provavelmente se o Corinthians avançar, vai pegar o Sampaio Corrêa na próxima fase. E aí na terceira fase, se eu não me engano, já é os jogos entre ida e volta, então vai ser um jogo lá no Maranhão, um jogo aqui em São Paulo, caso o Corinthians passe, mas o jogo também será em São Paulo, caso o São Bernardo avance. E aí tivemos o outro jogo, América de Natal e São Luís. O América de Natal passou por cima, fez 3-0. E Juventude e Paysandu, o Juventude também passou por cima do Paysandu no placar de 3-1. E agora vamos à Copa Libertadores da América. O jogaço entre Red Bull Bragantino e Botafogo. O Botafogo conseguiu a sua classificação para a fase de grupos da competição. E o Bragantino se despede da Libertadores e dá um olá para a Sul-Americana. Quem foi eliminado da pré-Libertadores vai para a fase de grupos da Sul-Americana. O jogo foi marcado por muita polêmica, né, devido ao primeiro gol do Botafogo. Nós já vamos comentar sobre esse lance em breve. Mas o jogo foi muito pegado, foi muito disputado, muito faltoso por sinal, mesmo que o Vilmar Rodan não tenha dado a grande maioria das faltas, tanto para o Bragantino quanto para o Botafogo. Ele deixou o jogo seguir muito bem, e aí isso já é um gancho para o que a gente vai falar agora. A partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino terminou por 1-1, e aí o Botafogo tinha a vantagem do empate, garantiu a sua classificação para a fase de grupos da competição. O Botafogo, os dois gols saíram no segundo tempo, tá? O primeiro tempo não foi muito criativo por parte das duas equipes. O Bragantino foi muito melhor durante o jogo todo, principalmente no segundo tempo, né? Finalizou muito mais, teve mais a posse de bola. O Botafogo conseguiu controlar ali as suas ações defensivas. O técnico Fábio Martins fez algumas alterações referente ao primeiro jogo, porque no primeiro jogo ele jogou com o Gregory e com o Tietchan, então ele fez um jogo mais ofensivo, e nesse ele optou por fazer um jogo mais defensivo, colocando o Marlon Freitas e o Danilo Barbosa. Ele também trocou, deixou o Hugo no banco e colocou o Marçal. Marçal defensivamente é muito melhor do que o Hugo, mas ofensivamente ele não sobe tanto, ele não apoia tanto, né? Mas como ele já estava com a vantagem do placar igual, né, com a vantagem do empate,
ele preferiu segurar as pontas lá atrás. O Botafogo até que conseguiu segurar por muito tempo. No primeiro tempo todo o Bragantino dominou as ações ofensivas, mas não teve nenhuma grande chance assim espetacular. Alguns chutes perigosos ali da linha, as bolas cruzadas, bola parada muito forte do Red Bull Bragantino, mas nada que assustasse de fato o goleiro Gatito. No segundo tempo, logo no comecinho do segundo tempo, aos 5 minutos, o Botafogo já teve um jogador expulso. E aí, esse lance é um detalhe. O jogador do Botafogo, Darmian Soares, ele toma um tranco atrás, e aí ele perde a passada, ele perde o equilíbrio, e o Juninho Capixaba toma a frente dele, vai pegar a bola e vai sair de frente com o gol. Ele puxa o jogador, faz a falta, é expulso, muito bem expulso por sinal, né? Era o último homem, a chance era clara de gol. E aí o Vilmar Rodan deu a falta e deu o cartão vermelho para ele. E aí o Botafogo teve que segurar essa pressão com um a menos por um bom tempo. Mas, não muito tempo depois, lá por volta dos 15 minutos, 13 minutos do segundo tempo, um lance igual, uma bola espirrada na frente, o Tiquinho dá uma casquinha para trás, e aí o Hugo também dá uma chegada ali atrás do zagueiro do Bragantino, ele pega a bola, toca para o Júnior Santos, que faz o seu gol, seu 8º gol em 4 jogos na Libertadores. Já é o maior artilheiro da história do Botafogo na competição, e ele praticamente não, ele garante o Botafogo na fase de grupos, porque ele faz 2 gols no Engenhão, faz um gol no Nabizão, e aí o Botafogo avança graças a Júnior Santos. Mas o detalhe é que o Vilmar Rodan não deu a falta no zagueiro do Bragantino, e é um lance muito parecido com o lance do Darmian Soares, que ele também não deu a falta. E outros lances parecidos que o Vilmar Rodan também não apitou falta. Tiveram faltas até mais escandalosas, como carrinhos, trombadas nas costas, né, soladas, e o Vilmar Rodan deixou o jogo seguir. Então ele não estava dando falta durante o jogo. E aí o mínimo contato que teve, o zagueiro do Red Bull Bragantino despencou no chão, e aí o Hugo pegou, teve muita tranquilidade para tocar para o Júnior Santos e ele fazer o gol que abriu o placar e praticamente garantiu o Botafogo na próxima fase da competição. O detalhe é, se fosse um árbitro brasileiro, se esse jogo tivesse sido numa Copa do Brasil, tivesse sido num Campeonato Brasileiro, esse gol do Botafogo não iria existir. Nós sabemos que pelo menos 100% dos árbitros aí anulariam esse gol, dariam a falta, na verdade o gol nem existiria. Eles dariam a falta no momento que o Hugo tivesse pego a bola. Se por um acaso o juiz não quisesse dar a falta, que é muito difícil isso acontecer, e saísse o gol, com certeza o VAR ia ficar horas analisando de todos os ângulos, em câmera lenta, em câmera rápida, buscando todos os detalhes possíveis, ia ficar uns 15, 20 minutos parado o jogo, aí ia chamar o árbitro na cabine do VAR, que também ia ficar uns 10, 15 minutos lá, olhando as imagens, e de fato, no final de tudo, ele ia definir a anulação do gol, porque a gente sabe como que é o futebol brasileiro. Então, o que falta aos times brasileiros, o que alguns times brasileiros sofrem na Libertadores, é por conta disso. É acostumado muito com jogos nacionais, onde tudo se apita, qualquer encontrão é falta, qualquer jogada é falta, e aí você pega um árbitro como o Vilmar Rodan, um árbitro criterioso, um árbitro rigoroso, que é de certa forma um pouco caseiro, e deixa o jogo seguir bastante, e ainda ele não dá esse tipo de falta, e aí teve a análise do VAR também, o VAR decidiu seguir, jogada interpretativa, o juiz estava inteiro no lance, não tinha por que chamar, não tinha por que fazer o juiz, convencer ele a tomar uma outra decisão. Até porque o VAR não é para isso, o VAR não é para convencer o juiz a mudar a sua decisão. O VAR está ali para corrigir erros claros que o juiz cometeu durante o campo, ou seja, uma bola na mão dentro da área, que o juiz não viu, um gol de mão que o juiz não viu, né, uma falta que é para cartão, que o juiz deu só um amarelo e aí eles analisaram e era para cartão, mas não para convencer, não, olha daqui por esse ângulo, essa interpretação aqui, ó, se você for ver bem, você vai ver que ele deu uma solada, você vai ver que ele deu um... Não, ali foi um erro claro, o VAR não entendeu que o Vilmar Rodan teve um erro claro, foi sim uma jogada de interpretação, ele não interpretou a jogada como falta, assim como ele não vinha dando faltas durante o jogo todo, e o Botafogo abriu o placar. Não demorou muito, ali aos 20, 25 minutos do segundo tempo, o Bragantino conseguiu o gol de empate com um baita golaço do Thalisson, uma jogada individual incrível, tirou o jogador do zagueiro do Botafogo, deixou sem pai nem mãe, encheu o pé, e aí o Red Bull Bragantino começa a pressionar o Botafogo. Aí o Red Bull Bragantino começa a ir para cima, começa a cruzar bolas, começa a ser mais perigoso, e o Botafogo já não avança mais para o ataque. E aí, no final de tudo, o Bragantino não conseguiu, teve umas 2 jogadas que o Gatito fez uma excelente defesa. A primeira foi na falta cobrada pelo Elinho, na expulsão do Darmian Soares, e depois no finalzinho do jogo uma bola queima-roupa que ele também faz uma excelente defesa.
Então os destaques da classificação do Botafogo a gente pode colocar aí entre o Júnior Santos, com certeza o Júnior Santos é o maior destaque dessa fase de pré-libertadores do Botafogo, e o Gatito Fernandes também fez defesas absurdas ali que garantiram o time na próxima fase da competição. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui o que você achou dessa falta não dada do Vilmar Rodan, da classificação do Botafogo para a fase de grupos. Teremos o sorteio dos grupos da Libertadores agora no dia 18 de março, tá? Na segunda-feira. Então os times já vão conhecer aí quem vão enfrentar na competição que vai se iniciar no dia 3 de abril. Provavelmente o Botafogo vai cair em algum grupo de times brasileiros, então provavelmente teremos aí 2 brasileiros do mesmo grupo novamente. E vamos ver o que acontece. Lembrando que os cabeças de chave estão sempre no pote 1. O Fluminense, como foi o atual campeão, automaticamente, se eu não me engano, ele vai estar no grupo A. Se não mudou o regulamento, o Fluminense vai estar no grupo A, que normalmente tende a ser o grupo mais fácil da competição. E vamos ver como vai ser essa tabela de fase de grupos aí, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Hoje ainda tem os jogos também da Copa do Brasil, então não esquece de curtir o canal, de compartilhar com seus amigos e já comentarem aqui quais são seus palpites de quem avança e quem sai. Hoje tem Corinthians e São Bernardo, é o jogo da rodada, é o jogo mais esperado, a saber como o Corinthians vai se portar. Será que o time classifica? Forte abraço!